Posso fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa esperança. Sejam bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Central HQs. Eu sou o Konema e hoje é dia de card game. Isso aí, pessoal. Aconteceu aqui no sábado em Maringá o evento Asgardiano do Battle Scenes da Copag. Eu não fiz filmagem lá no evento, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o jogo porque eu vou apresentar o deck que eu utilizei. Então, para você que gosta de fazer montagens e está meio perdido sobre a temática, esse é um ótimo vídeo porque eu vou explicar o porquê da composição daquele meu baralho. O torneio ele teve a mecânica tribal. Como que funciona o tribal no Battle Scenes? Todos os personagens têm que ter uma filiação em comum, com exceção de 3 cartas. Você tem 3 cartas que você pode colocar livremente ali dentro do baralho. Eu joguei de Vingadores, porque a minha maior base de cartas aqui que eu tenho é de Vingadores devido ao Homem-Aranha. Eu sou muito fã do Homem-Aranha. Quando eu comecei a jogar, eu falei, eu quero jogar com o Homem-Aranha. E ele é Vingador e a carta dele é excelente, encaixa perfeitamente nos Vingadores. Eu cheguei na final, joguei contra o primeiro colocado, mas eu perdi para um deck Illuminati. Os Illuminati, você lê quadrinho, você sabe como é foda. Doutor Estranho, Pantera, Homem de Ferro, cara, é um deck metagame do metagame, Tier 1 do Battle Scenes. E a coisa mais chata do mundo é você enfrentar os Illuminati. Mas teve bastante variação de tribos, eu achei maneiro. Teve deck Shield, teve deck Guardiões da Galáxia, Mestres do Terror, teve um deck Tropa Nova, mano. O cara ficou em 4 lugares, ficou muito maneiro. Mas eu fui de Vingadores. E sem mais delongas, eu vou agora abrir o deck, lembrando vocês que o Battle Scenes é um card game da Copag. Você pode conferir aqui na descrição o site da Copag, onde você pode adquirir essas cartas. Esse vídeo é interessante para você também sobre montagem de deck, porque eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a composição que eu costumo usar para montar os meus baralhos. Então vamos lá, sem mais delongas, agora Battle Scenes, deck Vingadores Tribal. Bom, pessoal, vamos lá. A composição de deck que eu utilizei levava 20 personagens, 4 suportes, 6 cenários e 30 habilidades. Vamos aos personagens que eu utilizava. Eu utilizei 2 Homens de Ferro, sendo um Homem de Ferro V1 e um Homem de Ferro V2, apenas para ser diferente mesmo, para ter mais de uma opção, porque os poderes deles são diferentes, ó, você pode ver. O principal, o Homem de Ferro estava no baralho por ter voo e genialidade, que é a maior base desse baralho, e para travar o deck Illuminati do oponente. Eu desço o Homem de Ferro primeiro, ele não pode descer o Homem de Ferro Illuminati, isso dá uma travada nele, a menos que ele use alguma carta como Invasão Secreta, entre outras que permite colocar um personagem no campo mesmo do que eu. Eu utilizei 2 Vespas, porque, cara, a Vespa é foda, a Janet é foda, cara. Ela pode se capacitar 2 vezes descartando carta, né? No Battle Scenes a regra permite você apenas descartar uma vez carta para capacitar. Ela burla essa regra, pode descartar 2 vezes para botar ela em 2. Além disso, quando ela tá em 2, ela ganha escudo mais 1, vira escudo 3 e ganha super força. Então eu posso usar Fúria Descontrolada com ela. E além de outras habilidades. Não tem nada mais incrível do que usar Fúria Descontrolada, capacita, incursão e ainda usa uma terceira habilidade com a Vespa. E ela é 3, ela é baratinha, tem 2 de escudo, se torna 3, ela é difícil até de derrubar. E tem voo, ela é um ótimo starter para começar usando investigação. Eu usava 2. Usei 2 Visão V2, esse Visão que tem 4 poderes, 4/2, tem um texto magnífico. O texto do Visão é o seguinte, você pode, de 2, botar ele em 0 e descarregar uma carta do oponente. Isso é o efeito do texto dele. Além disso, se você tiver um Visão no seu recurso, você pode anexar nele. Olha que maneira, ele recupera ainda 1 ponto de vida. A ação dele dá 3 de dano, ok, mas ele tem genialidade, tem voo, que é os poderes principais que eu uso nesse baralho. E essa habilidade dele, cara, você usa. Aí se o Visão já tá desde o início no campo, você dá um bater e retirada, usa de novo, já elimina aquela joia do infinito chata, ou aquele cubo cósmico que pode estar te complicando, ou uma carta de antecipação. O Visão, ele é excelente para esse baralho, cara. Eu, nunca deixo de botar ele, nem que seja uma cópia. Uso 2 Vampiras. Cara, Vampira V2 também, segunda versão da Vampira, ela é roubada pra caramba, porque ela tem toda carta que carregar, todo o poder que ela carrega, ela tem ela pode estar utilizando toda a carta de poder que está carregando. Além disso, a ação dela aqui, ó, o drenar poder, escolha um poder do cara, ele não pode estar utilizando e eu recupero 1 ponto de vida. A Vampira, ela é muito roubada, além de ser um 4/2 também,
e ela, como pode estar utilizando as ações de genialidade, voo, super força, ela encaixa em 90% dos decks, ela é tipo um coringa. 2 Homem-Aranha V3, o baralho é feito por causa dele, cara, eu adoro o Homem-Aranha. O texto dele permite ele se capacitar sozinho em 2, se você tem um outro personagem com afiliação em comum. Todo baralho é Vingador, então posso estar fazendo isso. Além disso, o casulo de teia pode permitir que eu incapacite uma criatura do oponente em 1, ou tire 3 de escudo dele. Esse 3 de escudo, cara, ele quebra a perna de Ultron, quebra a perna de tudo que você estiver utilizando com muito escudo. Eu adoro, cara, usar esse Homem-Aranha, ainda mais se eu puder em seguida evoluir ele para o Superior Homem-Aranha, que tem um dos textos mais roubados do Battle Scenes. Se ele for alvo de uma ação, o que você faz? Descarrega um card, cancela aquela ação. Simples assim. Vai incapacitar? Você descarrega, cancela aquela ação. Vai dar dano? Descarrega, cancela aquela ação. Não importa o que faça. Plano Zeta, dá pra você dar um draw, além disso pode usar mais uma ação de agilidade, de tudo menos genialidade. Isso é foda. Experimente sabotagem, dá um draw, 3 de dano. Aí você ainda pode usar uma técnicas tribais, alguma outra ação que dê dano. Eu acho incrível. E carregado, claro, como ele evolui do Homem-Aranha, carregado com o outro, ele ganha todas as habilidades dele, se torna uma carta essencial também no baralho. Aqui o combo de defesa. Eu utilizo 2 Homens-Formigas, que é simples, né? O cara vai utilizar uma ação de imprevisto, que é esse ícone de relógio aqui. Aí você faz o quê? Desce Homem-Formiga. Em alguns baralhos que precisam investigar muito, eu gosto já de descer de início. Eu desço de início e cancelo a ação do cara, ele não investiga e atrasa muito o jogo do oponente. Outros casos, eu prefiro segurar ele para quando vir aquela ação de encher o saco, principalmente na antecipação. Se a ação é antecipada e imprevista, você segura ali e já vem para o seu turno e ele já pode agir. Além disso, né, crescimento iminente nada melhor do que incursão, crescimento iminente para 1 e ainda você usa um voar alto depois ou qualquer coisa do tipo. Formiga cara, base, 2. 3 é muito, 2, perfeito. 2 jaqueta, faz a mesma coisa que o Formiga, só que em vez de ser no imprevisto, é no ímpeto, na prontidão. O personagem entra e já age. Então, ele serve para parar aquele Pyro chato. Entrou Pyro, o jaqueta entra para derrubar esse Pyro. Entrada triunfal, cólera solitária, teve muito dessas cartas no jogo. No Guardiões da Galáxia, ele é essencial para você derrubar os Guardiões. E eu gosto tanto quanto do Formiga. Às vezes eu gosto até mais porque ele em 2, ele não toma dano de ações de imprevisto e é 0 para dar 3 de dano. É muito foda. E para completar o quinteto, que é 2 Formiga, 2 Jaqueta e uma Enfermeira Noturna, isso tudo é a defesa do deck. Você fica segurando todas essas cartas pro momento certo. Enfermeira, um herói vai tomar dano, desce ela anula aquele dano. Simples. 1 de vida, então ela só serve pra isso. Em seguida, normalmente ela morre ou eu mesmo tombo ela pra dar um draw. Agora as cartas únicas do baralho. Um Pantera Negro, V1. Seguinte, Pantera tá em 2. Deu alvo nele, incapacita em 1, 2 penetrantes. 2 direto na vida. O Pantera é foda. Além disso, Garra de Vibrânio, 1 penetrante. Se o oponente tiver lâminas, é 2. Eu normalmente uso essa Garra de Vibrânio combinado com táticas cortantes, que daí eu dou 1 da táticas cortantes e dou mais esse 1. Normalmente também eu jogo o cubo pra cima dele, que daí eu dou 4 penetrante e já elimino um personagem chato em campo. Eu só utilizo 1 porque o Pantera não tem voo, e o meu baralho funciona na base do voo e da genialidade. Ele tem genialidade, mas não tem voo. Então ele meio que, se eu venho com 2 dele na mão, ele trava o meu jogo, e eu tenho que me ligar pra 8, 6... o que for, porque não dá para startar com ele. Eu prefiro buscar ele com planos infiltrados. Uma Mulher-Aranha, simples, eu uso um pouco de elasticidade, ela serve para isso, ela tem voo, tem essa elasticidade, é uma 4-2, e a ação dela permite que eu escolha a ação do oponente e ele não usa aquela ação. É circunstancial também, não costumo utilizar mais de uma cópia dela. Em baralhos que eu foco mais em elasticidade, eu acabo usando mais cópias da Mulher-Aranha, mas como ela não pode aumentar os escudos dela, ela acaba morrendo fácil até. O único personagem, tirando a Enfermeira Noturna, claro que não é do tribal, eu uso o Capitão América, o Buck, não o Steve Rogers. Porque o texto dele eu acho muito roubado. Ele entra, incapacita em um oponente. Tira 1 de capacitação, então é uma coisa que eu não preciso me preocupar naquele turno. Eu posso utilizar em combo com um Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha incapacita em 1, ele em 1, então pronto, o cara já tem 0 e já resolve meus problemas. Além disso, ele busca o escudo do Capitão América e dá 2 no imprevisto e antecipado. Tem lâminas, eu posso buscar por lâminas, pode utilizar
treinamento intenso na antecipação. Ele também é uma coisa meio circunstancial. Eu usei, eu acho que ele só em uma partida. Nas outras, sempre que ele estava na minha mão, eu usava como descarte, porque não encaixava muito bem no combo que eu estava fazendo no momento. E para completar, um sentinela. Por que um sentinela no meio de tudo isso? Simplesmente, tô perdendo, sentinela pode virar o jogo. Porque ele entra, ele já pode bater se eu estiver perdendo. Simples assim, dá 6 de dano, pode ser aquela porrada que eu preciso para ganhar o jogo. Esses foram os personagens. O suporte, eu utilizo 2 torres Stark, porque é o condomínio dos Vingadores. Cara, ela é melhor do que a mansão. Ela é 5-3, na verdade eu considero ela uma 5-4, porque... eu considero uma 4-3, porque quando você coloca, você já descarrega para utilizar o primeiro efeito dela, que é capacitar um Vingador em 2. Segundo efeito dela, um Vingador bate, você incapacita outro, ela dá 2 de dano. Simples, ela é foda. Pra mim é um dos melhores suportes do jogo. Eu utilizo 2 porque 3 eu acho muito, e como eu investigo muito com esse baralho, eu dou muito draw por causa da genialidade também, 2 é o suficiente, ela sempre chega na minha mão quando eu quero, se ela cair no recurso ainda consigo fazer ela voltar. Uma câmera neutralizadora, por que não a prisão 42? Sério, muito Homem de Ferro Illuminati no campo, muito, muito. Então quebra o texto da prisão 42, eu não posso dar em aliados do Homem de Ferro. Então a câmera neutralizadora resolve. Ela tá aqui especificamente para Cassandra, para Doutor Estranho V2, o Doutor Estranho Illuminati, para Pantera Negro. Ele tá aqui para neutralizar os textos chatos, não é nem pela questão da ação única, é neutralizar o texto chato. O cara tá com uma pedra, uma joia do infinito, eu utilizo para travar essa joia também. Topeira mecânica. Também é uma coisa meio circunstancial, às vezes que ela veio na minha mão eu acabei descartando, mas aquele momento que o oponente, já derrubei 2 personagens do oponente, e ele vai deixar tombar bastante carta para poder trazer uns 4 de uma vez, eu uso topeira para eliminar as habilidades que me dá mais dor de cabeça e com o Tecno Assalto faço ela voltar para minha mão e utilizar mais uma vez. Eu gosto desse suporte, ele é um dos melhores para limar recurso do oponente, para tirar, para você controlar a situação, mas é uma coisa circunstancial, então eu só utilizo um também, que depende do momento que ela vem. Cenários, eu utilizo 2 bater em retirada. Quando era retirada estratégica, eu usava 3 em todo o baralho, porque era a carta mais roubada do jogo. Agora que ela tá banida, o bater em retirada tem uma regra a mais, que eu tenho que esperar um turno para poder utilizar. O personagem tem que estar desde o início do turno no campo. Só 2 já me suprime minha necessidade. Eu não usaria, ela tá aqui por causa da Cassandra e do Rei das Sombras, que aqui em Maringá tem bastante deck controle. E a Cassandra dá o alvo, não bater em retirada, acabou. Cassandra é inútil em campo, então eu utilizo 2 para neutralizar a Cassandra. Em particular, cara, a minha birra é contra a Cassandra. União inabalável, todo deck que eu crio, qualquer um, eu utilizo união inabalável. Mesmo se for tribal, não for tribal, foda-se. Porque funciona como? O cara vai dar um dano que não é de uma ação, vai usar aí um experimento de sabotagem, vai usar a ação inicial do Pyro, vai utilizar aquela ação do poder cósmico que volta pro fundo do baralho e dá 2 de dano. União inabalável. Parou esse dano, durante até o final do turno não tomo dano que não é de ação e ainda dou um draw de brincadeira. E eu posso usar mais de uma vez. O Pantera, por exemplo, eu bato no Pantera, Pantera vai dar 2 penetrante, União inabalável, neutraliza esses 2. Todo deck vai, cara, porque essa carta, ela tem jogo sempre. Eu uso uma manchete do Clarim, pra aquela coisa, tem um caça-Hulk em campo, aquele monstro. Clarim, aí eu posso dar mais dano nele, e às vezes eu mato até no penetrante um personagem, porque 2 de penetrante acaba se tornando 4, entre outras coisas. Sempre que eu posso, eu também uso o topeira para voltar o meu próprio Clarim pro meu baralho, para eu estar utilizando de novo se eu puder. E uma invasão secreta para poder colocar um personagem que o oponente já controla, um Homem de Ferro ou um Homem-Aranha. Eu só uso uma porque como personagem, você pode ver, o baralho tem bastante personagem diversificado, não vejo necessidade de 2. As habilidades, investigação silenciosa 3, sim, sempre. Todo baralho também que eu faço, investigação silenciosa 3, a menos que eu faça algo focado só na genialidade, aí eu nem uso o voo. Porque não precisa nem explicar muito, né? Entrou, já posso investigar, olha as 3 do topo, uma base, uma recurso, uma mão. É um gerador de recurso desgraçado. Se você começa o jogo, eu costumo sempre pegar habilidades. As 2 cartas, jogo uma por recurso, a outra dá uma habilidade para capacitar um personagem em campo, gerar mais recursos para eu descer outro, se eu já tenho um personagem em mão. Se o jogo já está meio encaminhado, aí eu costumo pegar os suportes e os cenários para dependendo da situação que tiver em campo. Mas pro meio do jogo, pro final, eu não costumo mais investigar. Eu prefiro bater, então eu concentro todo no dano. Só investigo se eu for descer um personagem novo. Aquele personagem novo que entrou vai investigar porque não pode fazer nada, não sei investigar. Incursão surpreendente, 3 eu acho muito, acaba faltando outra habilidade para dar dano junto com ela e eu fico rendido, fico em 0, né? Não dá para utilizar outros poderes, a menos que eu esteja com a torre Stark em campo. Então,
2 resolve meus problemas. Na Vespa, no Homem-Formiga e no Jaqueta funciona perfeitamente essa carta. Uma exploração aérea, para buscar uma habilidade que eu estiver precisando naquela hora, salvou muito o jogo. Às vezes eu conseguia pegar o terceiro experimento de sabotagem, conseguia pegar uma armadura de batalhão para aumentar o escudo do personagem que estava em campo, ou uma carta de lâminas para eu poder já me preparar para o próximo turno. Essa carta, buscar sempre é excelente. Na genialidade, 3 experimentos de sabotagem. Como que funciona? Eu uso uma ação de genialidade que dá draw, dá 1 de dano. Se eu tô com 3, dá 3 de dano. Se eu uso com mais de um personagem, dou 3, 6, tudo pingando em 1. O meu problema é tempestade. Se o cara tá jogando de X-Men e tem uma tempestade em campo, tudo se torna 0, esse 1 não funciona nos X-Men, aí me complica um pouco. Mas é uma das melhores cartas que foram criadas agora na coleção da Guerra Civil, porque além de bater, eu fico com o recurso na mão. Simples assim. Pode ver que 90% dos personagens do baralho tem genialidade, então ela se encaixa perfeitamente. Planos de infiltração, para buscar o personagem lâmina. Normalmente quando eu starto com um personagem como o Homem-Aranha ou o Homem de Ferro, eu já coloco e já busco uma Vespa para poder investigar e fazer as outras parafernagens com voo. Vamos explorar possibilidades. Como eu não estou utilizando o Tony Stark, porque é uma coisa tribal o baralho, então, explorar possibilidades é para jogar aquela carta do recurso que eu estou precisando para base, dou 2 draw e com o experimento de sabotagem ainda dou dano. E 2 Tecnoassalto. Por muito tempo eu joguei com 3 Tecnoassalto, mas eu achei muito, porque toda hora vinha Tecnoassalto na minha mão e eu queria uma outra carta, não precisava dela para startar. Imagina uma mão inicial com 2 Tecnoassalto, você fica em receio de jogar um por recurso, porque, cara, é Tecnoassalto, é draw, aí você fica segurando na mão e não tem um personagem com genialidade pra estar startando com ela, dá aquele azar. Então, 2 eu acho que é o equilíbrio perfeito, não precisa de 3. Com elasticidade, eu utilizo um Simbiose Venom, que funcionou muito bem, essa carta é muito roubada. Porque eu colocava na Enfermeira Noturna, e a Enfermeira Noturna acabava batendo, cara. Ela é incrível, além de permetuar e dar elasticidade para os outros personagens que não tem. 2 Atrasar. Simples, incapacita 2 personagens do oponente, às vezes eu usava 2, deixava o personagem oponente em 0. E um Amarras Invisível entrou da mão, surpresa, opa, pegou muitos desprevenidos em muitos jogos, é excelente. E é incrível como eu só tenho uma e veio várias vezes na minha mão, cara. Ajudou muito durante o jogo. Ficou aqui pra trás, gente, um voar alto das cartas minhas de voo. É simples também, incapacita o personagem em 1 ou 2, posso usar na antecipação ou no imprevisto. O legal é que normalmente o personagem que está carregando o alvo, ele se torna alvo das ações do oponente para impedir que eu utilize isso e acaba atrasando a antecipação do oponente. 3 armaduras de batalha imã, personagem com genialidade ganha mais 2 de escudo. Fim. Nem utilizo muito a ação dele, mas é para aumentar escudo. Às vezes coloca 2 em um só, então é mais 4 de escudo. 2 Fúrias Descontroladas, bato, posso usar mais uma ação, além disso, se eu for alvo, capacita em 1. Cara, essa carta aqui comba muito com a incursão. Uma Invasão Sanguinária. Cara, eu cheguei até a utilizar o combinho dela com o Buck, o Pantera e a Vespa. Um penetrante, um penetrante, penetrante. O personagem usa, se tem outro de afiliação em comum com ele, ela vai pra ele, aí eu posso usar também. É bom ainda na antecipação, quebra o jogo do oponente, demais, demais. Táticas Cortantes, a mesma coisa, só que no imprevisto, e ainda posso usar uma outra ação, se eu controlo um personagem de genialidade, posso usar uma outra ação de lâminas, funciona muito bem na Vespa e no Pantera. Um Treinamento Intenso, apenas para permetuar cartas, investigo, treinamento intenso, o outro investiga, e nos meus personagens de agilidade ainda pode dar 2 de dano na antecipação. Técnicas Tribais. Cara, técnicas tribais é muito monstro. Eu só utilizo uma, mas quando ela tá no Homem-Aranha, tá no Pantera, tá no Buck, ela faz estrago. Porque normalmente eu tô com a mesa cheia e aí eu uso técnicas tribais e eu derrubo um monstro, dou 7 e 8 de dano com ela. O escudo do Capitão América pro Buck, claro, aumentar o escudo dele, ele de 1 virar 3, simples. E o cubo cósmico, porque todo baralho meu também vai um cubo cósmico, porque ele dá a possibilidade de qualquer personagem usar qualquer habilidade, além de dar 1 de dano extra. O cubo normalmente fica no recurso e aquele momento eu preciso dar uma grande quantidade de dano, aí eu coloco o cubo, independente se vai matar o personagem ou não, eu já estou preparado para o que vai acontecer. A circunstância é sua, você que deve controlar. Bom pessoal, essa foi a minha decklist de Battle Scenes, eu joguei com esse, fiquei nos finalistas. Bom pessoal, essa foi a minha decklist do torneio Asgardiano aqui de Maringá, do Battle Scenes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa decklist. Comente aí, vou deixar o link também da decklist que você pode pegar nos sites.
E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e até uma próxima, pessoal. Um abraço, tchau!